sabia que existem 3 grupos ciganos principais no Brasil? Hoje vamos conhecer os Calon, os primeiros ciganos a chegarem em terras brasileiras. Imagine só, lá pelos anos 1500 e 1600. Durante o período colonial, diversos ciganos Calon foram deportados de Portugal e Espanha para o Brasil. Eles trouxeram consigo uma cultura riquíssima e uma língua própria chamada Caló, também conhecida como Xibe, um dialeto único que mistura elementos das línguas ibéricas. O que torna os Calon tão especiais é sua incrível capacidade de adaptação. Ao longo dos séculos, muitas famílias estabeleceram raízes em diferentes regiões do país, embora algumas ainda mantenham o tradicional estilo de vida nômade. São comerciantes natos e até hoje mantêm vivas suas tradições no comércio e em diversas atividades. Esta é apenas uma pequena parte da fascinante história dos ciganos Calon no Brasil. No estado de Delaware, vive um cigano Romanechel que segue à risca as regras de sua cultura. Meu nome é Lee, sou um cigano Romanechel, tenho 27 anos e sou de Newark, Delaware. Como cigano, eu tenho certas condutas morais, certos costumes para seguir. E é muito importante respeitar a cultura, casar com uma moça cigana e continuar nossa tradição. Mas há um ano, Lee começou a namorar uma não cigana, também conhecida como Gajé. Sou a Sabrina, tenho 18 anos e moro em Newark, Delaware. Muito obrigada. Eu e o Lee nos conhecemos no supermercado. Foi amor à primeira vista. Ele é um gato. Lee é o primeiro cigano que Sabrina já conheceu, mas ela está totalmente preparada para seguir a tradição cigana e trocar sua independência pelo casamento. Eu sempre quis ser enfermeira, mas eu vou desistir disso pelo Lee. Uma esposa cigana deve ficar só em casa, cozinhar, limpar e cuidar das responsabilidades de uma casa. Quando a gente casar, eu vou virar uma verdadeira esposa cigana. Mas há alguém que não está gostando nada desse relacionamento intercultural. Meu nome é Vic, sou o pai do Lee e moro em Delaware. Para mim, os ciganos só deviam casar com ciganos, porque o povo americano é totalmente diferente. Pretende ficar noivo de Sabrina? Lee faz uma tentativa de convencer o pai. Pensando no que você me falou sobre eu estar namorando com a Sabrina e... Bom, você sabe a minha opinião, né? Que não é o único Romanechel a condenar o relacionamento entre ciganos e gajés. As uniões com pessoas de fora da comunidade cigana são uma questão polêmica que já dura séculos. Historicamente, os ciganos são uma cultura nômade. Eles surgiram na Índia há mais de 1000 anos e viajaram por toda a Europa, até finalmente chegar à América. Oi, eu sou Tamires, sou uma gajinha casada com cigano e o meu esposo é cigano Calon. Sou de Fortaleza, Ceará, sou casada com um cigano. Tenho 3 filhos, um menino e 2 meninas. Conheci meu esposo quando ele foi fazer uma viagem para Fortaleza. A gente se conheceu e namoramos durante 1 mês. Ele me pediu em namoro, a gente começou a namorar. E então minha mãe descobriu e não aceitou nosso namoro. Então eu fugi com ele. Naquele tempo eu tinha 16 anos, fugi com ele. E fomos para o estado onde a família dele toda morava no tempo. E já são 19 anos esse ano. De 2025 fizemos 19 anos que estamos juntos. E Deus nos deu nossas 3 bênçãos. E sim, eu tive que mudar a minha vida quando me casei com meu esposo, porque querendo ou não, é jeitos diferentes de viver, né? Vida de gajinho e vida de cigano. O costume, as roupas são totalmente diferentes. Mas nada difícil que eu não poderia me adaptar. Sim, eu tive que mudar muita coisa para poder me acostumar na vida cigana, mas não uma coisa que fosse difícil para mim se adaptar, né? Porque quando a gente vive na vida de gajinho, não é que nem a vida, né, na vida cigana. Mas sim, eu tive que mudar muita coisa, né? Porque tem os sistemas, tem as roupas que a gente tem que vestir, mas foi super tranquilo para mim. O teste foi ótimo, toda a tinta vermelha saiu, tá provado que ela é pura e que ela é a mulher certa pra mim. Vicky ainda não me aceitou e eu não sei o que fazer. O que mais eu posso fazer para que esse homem me aceite? Vicky pode ser um homem difícil de conquistar, mas a prova de pureza da noiva é apenas um dos muitos rituais ciganos tradicionais que existem há séculos. Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, eu me chamo Rubi, sou uma cigana da etnia Calon, moro no Belém do Pará e hoje eu vim falar aqui sobre a aceitação do meu marido Gajon no meio da minha família. Como foi na época? Gente, na época eu conheci meu esposo, eu tinha 14 anos de idade. Ele morava no Belém do Pará, eu viajava com a minha mãe a trabalho. A gente saía viajando, trabalhava, alugava casa, ficava um bom tempo. Ele trabalhava numa loja de móveis, de madeira, e a gente se viu. Ele tinha 14, eu 14 também. Só que na minha família, como ainda existe muito até hoje, o cigano, a maioria não namora, é noiva e casa.
Então eu cheguei pra minha mãe e falei que eu tava gostando dele. O pai dele veio e falou com a minha mãe. Só que a minha mãe pegou e falou, né, que nós não tinha paradeiro, nós tava viajando. Que se ele quisesse, ele tinha que casar, né? E ele falou que ele aceitava, corajoso, ele falou que queria acompanhar. Então, foi assim, minha mãe ligou pro meu pai, né, pra falar que eu tinha me apaixonado por um rapaz, um gajon. E lembrando, gente, meu pai não era cigano também, meu pai era gajon, casou com a minha mãe também cigana. Foi um dos primeiros gajon que entrou na minha família, sabe, no tempo. Então, meu pai não quis aceitar de jeito nenhum. Então, eu fiquei muito triste, chorando, né, porque eu queria ficar com ele. E a minha mãe pegou nós dois e fugiu pro Rio de Janeiro. Fomos pro Rio de Janeiro. Depois de uns 3 meses que a gente tava casado, a gente voltou pra onde tá minha família, meu pai. Meu pai mesmo assim ainda não tava acreditando que minha mãe tinha feito aquilo. Ainda brigaram muito, minha mãe brigou muito com meu pai, porque fugiu comigo, né, me casou. Minha família no começo não tava muito assim, sabe? Não aceitava muito, mas por conta do meu pai também ser um gajon, já tava na família, então mudou mais um pouco isso, entendeu? Mas não foi fácil, não foi, né? Mas estamos até hoje, já 19 anos casados, nós dois, nós temos 4 filhos, cria uma priminha minha também, são 5 então, 5 filhos, e estamos até hoje, e eu tenho o prazer de contar a nossa história pra vocês. Que existe sim a união do não cigano com o cigano. E isso é o que mais está acontecendo hoje em dia. São os casamentos, muitos com gajon, gajim, com o cigano ou com a cigana, tá, gente? Oi, eu sou a Williane, sou a gajim, casada com cigano, e meu marido é cigano Calon. Eu conheci meu marido quando ele foi passar uma temporada lá em Recife. E certo dia a gente se conheceu, e dentro desse dia a gente começou a ficar escondido. Um belo dia minha mãe descobriu e não quis aceitar de jeito nenhum. Então ele me pediu em namoro escondido e perguntou se eu tinha coragem de fugir com ele. Eu aceitei na hora. Fugimos pra casa da família dele em outro estado. E quando eu cheguei lá, eu fui muito bem recebida, graças a Deus, todo mundo gostou de mim. Também foi renegada por sua comunidade. De maneira alguma, eles olham pra mim ou falam comigo. Basicamente, me falaram que eu estava sozinha. Angelina foi isolada porque começou a namorar um gadget, um ítalo-americano chamado Chet. Olha como você tá linda. Eu fiz pedido como gadget pra comunidade cigana me aceitar. Ninguém fala com ele. Bom, além de mim e da Bela Rose, a Angelina sente que só tem o irmão e o pai aqui. A comunidade cigana não aceita mais Angelina como um membro. Os ciganos são assim. Quem não seguir as leis cai fora. O que na família do meu marido, que é gajon, que eles convivem mais, eu me adaptei também e fez parte agora da minha rotina. Que nem ele se acostumou com a minha cultura, várias coisas, né, que a gente tem, tradições. Na família dele, que eu gostei assim do lado mais é em sair, mais liberdade pra sair, ir numa praia, num show. São coisas que muita cigana, às vezes as festas são mais entre famílias. Não sai muito assim pra show, praia, essas coisas não. E na família do meu marido eu me adaptei muito a esse lado. Mais liberdade pra ir pro show, uma praia, vou com meus filhos. É muito bom. Pela família do meu esposo, sim, eu fui muito bem recebida, né? Quando a gente casou, eu era muito novinha, tinha 16 anos, né? Minha sogra também é gajim, casada com cigano, então pra eles já era normal. Já tinha também gajons, casado com a tia do meu esposo, que são ciganas. Pela avó dele também, fui muito bem recebida. Assim que eu cheguei, ela já me chamou no canto, conversou comigo e falou que já era pra me chamar ela de vó, porque a partir daquele momento eu era neta dela. Então, graças a Deus, sim, eu fui muito bem recebida pela família do meu esposo. Oi, eu sou uma cigana Kaline, me chamo Paloma, moro aqui no estado do Rio de Janeiro, acabei aqui no Rio de Janeiro, mas eu sou mineiro, tá? Nasci de criado em Minas Gerais e de Rio. Essa é a minha cidade. E a tradição que nós aqui não temos de pé é nossas festas, claro, gente, eu amo nossas festas, lindas, maravilhosas, né? Cada um com seu estilo, a gente pode mandar a roupa que a gente quiser. Isso é um costume ainda de pé, outro costume é nossas cabeças com preto, e eu, principalmente, meu costume ainda sobre a cultura cigana, é melhor falar, que posso saber o que é. Moro de barraca ainda, tá? Isso é um dos nossos costumes que nós temos ainda. E fora várias outras coisas ainda que nós temos muitas coisas para se informar ainda. Para mim, qual é a maior beleza e a força do povo cigano? Vamos lá. Para mim, a maior força é aguentar todos os tipos de críticas. Aguentar o sofrimento desde que nós nascemos, tanto para nós como nossos antepassados. Aguentar vários tipos de coisa, tipo bullying, né? Tipo um olhar torto, né? Tipo uma crítica, tipo julgamento, tipo ninguém olha por nós, se não for Deus, ninguém olha por nós. Então, a maior força que eu acho que o povo cigano é aguentar tudo isso. E sendo outra pessoa, não aguenta. E o povo cigano, sim, nós estamos aqui, mantendo firme, mantendo de pé, tentando fazer que as pessoas enxerguem que nós, ciganos, somos, sim, seres humanos igual a eles. E para mim é uma força, mas eu acho assim, que a maior beleza do nosso povo cigano é as festas, claro, as festas são festas maravilhosas, surreal, muito boas festas do cigano. Né, as vestes, já falei, tá? Uma beleza surreal também, nossa festa cigana. E outra beleza aqui, né, podem me julgar, mas eu vou falar.
que por mais meio de brigas, né, que nós ciganos, todos somos parentes, todos, tanto faz Rom, Calon, todos somos parentes. Mas assim, se houver alguma briga, pode ficar de mal, com raiva, aquele tempo, mas depois sempre volta, entendeu? Sempre volta a amizade. Isso eu acho muito lindo no meio da cultura cigana. É que a paz se reinar, o amor se reinar, porque se não tiver amor e paz, já sabe, isso é uma coisa que eu acho muito lindo no meio da nossa cultura. No começo foi um pouco difícil, né? Mas ao longo dos dias eu fui me acostumando, fui pegando um amor enorme pela tradição cigana e principalmente pelas roupas, né? Que são o símbolo, né, da família cigana, né? As roupas longas, coloridas, chamativas. E hoje estamos aí, né, 15 anos de casado, temos 3 filhos, 2 meninos e uma menina. E é muito lindo, gente, de se ver, né, a tradição cigana, principalmente nos casamentos, gente, porque provavelmente são 3 dias de festas, 3 dias de muita animação, 3 dias de muita alegria, 3 dias de muita cores, porque o que mais tem é cores na família cigana, porque é a tradição deles, né, os vestidos, as roupas coloridas. E é muito lindo de se ver, e graças a Deus estamos aí, sou muito feliz e grata a Deus pela família que Ele me deu. Então, gente, o que o meu esposo, ele admirou, né, e o que ele estranhou na nossa cultura cigana foi, assim, primeiramente a linguagem nossa, que nós temos uma linguagem própria da gente, né, que é a linguagem do cigano Calon. E outra coisa que ele se adaptou também foi o modo da gente se vestir, em festa, tempo de festa, sempre tá ali no meio da família. No começo não foi muito, ele não tá muito acostumado, mas já somos 19 anos casados, eu e ele, graças a Deus. Nós temos 4 filhos, tenho mais um de criação. E no começo ele estranhou mais a linguagem, que foi difícil pra ele aprender, porque a gente não fala pra outras pessoas gajon, né, que chama, que sem ser da cultura, a linguagem da gente não pode ensinar. Mas como ele casou comigo, ele tinha que aprender essa linguagem, porque é um meio de proteção da gente, é uma coisa que é da nossa cultura, né? E esse foi a coisa assim, que ele demorou se adaptar, mas ele, depois que acostumou, agora já fala totalmente, já se comunica com a família toda. Graças a Deus, ele é muito bem. precisei provar nada pra poder entrar na família, não. A gente se conheceu em outro estado, né? E eu fui embora com ele pro estado onde a família dele morava. Cheguei, fui muito bem recebida. E assim, aos poucos a gente vai aprendendo. Quando eu entrei, eu não sabia nada, não sabia cozinhar, não sabia limpar uma casa, não sabia nada. Porque eu morava com a minha mãe e quando, não fazia nada em casa, né? Só ia pro colégio e pronto. Agora, quando eu cheguei, aí minha sogra foi me ensinar a limpar a casa, foi me ensinar a fazer comida, né? Fui aprendendo devagarzinho e me acostumando ali com os costumes da vida cigana. A tradição que eu acho mais bonita é a tradição das roupas, né? As roupas das mulheres ciganas, que são brilhosas, né? Cheias de brilho. Toda festa a gente tem que fazer uma roupa diferente e essa é a tradição que eu mais gosto, a tradição das roupas das mulheres ciganas. Então, eu não perdi minha liberdade porque eu casei com um cigano. É diferente os sistemas, o jeito que a gente vive, mas que perder a liberdade, eu não perdi a minha liberdade porque eu casei com um cigano, não. Entre tradições e escolhas, cada história revela um desejo comum: ser livre para amar, viver e pertencer. As fronteiras entre o ser cigano e o ser não cigano não está no sangue, mas no respeito, na escuta e na convivência. O futuro dos ciganos e de todos nós talvez esteja em aprender e existir juntos, sem apagar o outro.